Olá, eu estou muito feliz de estar com você mais uma vez e nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro, no Brasil, é o mês da independência. Isso mesmo, lembra? 7 de setembro é uma data muito especial. Por isso nós vamos falar sobre independência agora nesse próximo segmento. Para nós, na verdade, como cristãos, independência é morte. E é isso mesmo, não é independência ou morte, a independência é morte. Nós temos uma preocupação muito grande de não ser independente, de viver a promessa de Deus, de estar debaixo da orientação do Senhor, porque é isso que nos faz fortes, é isso que nos faz precavidos em todas as tentativas do mal e em tudo que nós precisamos. Por isso eu queria falar com você sobre, deixa eu ler aqui para você, 2 Samuel 6, fala assim: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Olha, de repente, Davi estava num momento muito especial. Ele estava ali criando agora um novo momento, um novo tempo, e ele queria, deixa eu olhar aqui, né? Ele queria fazer algo diferente. E a autonomia, muitas vezes, nos rouba, não nos beneficia. Quando eu falei que independência é morte, é porque quando nós queremos viver de uma forma sem objetivar ou sem prestar atenção nos detalhes, sem seguir os princípios, sem reconhecer e conhecer como Deus nos ensina, é quando nós temos dificuldades. A vontade de Davi não era errada, era maravilhosa. Trazer a arca do concerto de volta para a cidade de Davi, para o cuidado dele, era fantástico. E ele foi buscar. E quando ele foi buscar a arca, ele procurou um carro zerado, um carro novo. Colocou a arca em cima e vinha Uzá, e vinha Aio, e vinha aquele pessoal carregando, transportando a arca em cima do carro. Num dado momento, diz que o carro passa num buraco, num solavanco, e a arca pende, ela ia cair. E eles vão lá, Uzá e toca na arca. E quando ele toca, desce como um raio, rasga ele ao meio e ele morre. Nossa, Davi ficou assustado, ficou muito preocupado. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele achou que ele estava fazendo o melhor. E aparentemente estava mesmo. Mas ele estava quebrando os princípios de Deus. Porque naquele momento não era daquela maneira que deveria ser carregado. Por isso, quando de repente ele vê aquela situação, a primeira ideia dele: eu não posso levar comigo essa arca. É perigoso. Ela pode me matar também, ela pode acabar comigo também. Não é assim que nós pensamos? Quando nós estamos aí, muitas vezes, vivendo a nossa vida, estamos na igreja, estamos debaixo de uma orientação de um pastor, aí vem os amigos lá de fora e começam a falar algumas coisas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o que nós vamos perder. Vamos achar que eu não tenho mais o controle da minha vida, vão achar que de repente eu não posso tirar o melhor proveito do que eu tenho, do que eu faço, ou com quem eu ando, ou de que maneira enriquecer, ou até mesmo arrumar um trabalho novo, ou se dar bem em alguma outra situação. Alguém diz: mas você bebe ou você não bebe, ou você vai ou você não vai. Começa a criar situações e nós muitas vezes perdemos a identidade. Esquecemos da nossa total dependência daquele que pode mudar a nossa história. É algo complicado aparentemente. Davi, quando viu Uzá morrer, ele pensou assim: não dá para andar junto com Deus dessa maneira, não dá para carregar a arca do concerto. E ele deixou na casa de uma pessoa chamada Obed-Edom. Quando ele deixou naquela casa, ele talvez pensasse assim: deixa aí, se morrer alguém, que morra Obed-Edom. Só que Obed-Edom pegou todos os princípios que deveriam ser seguidos, colocou a arca lá e fazia exatamente como lhe orientaram. 3 meses depois, Davi recebe a informação: Obed-Edom está próspero, muito abençoado, a casa dele está uma bênção, a família dele está uma bênção, o ganho dele, a criação dele, vamos dizer lá que ele criava animais, está uma bênção. E aí vem uma surpresa, uma dúvida: o que é que está acontecendo afinal? O que é que pode estar acontecendo? Veja, quando Davi tomou uma atitude de ser independente,
de fazer a coisa da sua maneira, caiu o raio, matou aquele homem, muito embora parecesse ser bom. Carregar um carro novo, fazer festa em volta, ficarem tudo ali se alegrando, parecia bom, mas não era exatamente como Deus havia determinado. Não era exatamente como Deus havia ensinado, não era exatamente como estava contido. Acredito, pelo que a própria Bíblia diz, que ele voltou e foi perguntar aos sacerdotes o que havia acontecido. E quando eles entram no livro de Crônicas, eles começam a ler e eles descobrem que certos comportamentos que estavam inclusive em Levíticos, dizia que só quem carregava a arca do concerto seriam os sacerdotes e que eles teriam que estar purificados para fazê-lo. Não era de qualquer maneira, não era de qualquer forma, não era simplesmente porque o carro era novo. Quantos cristãos têm passado por isso? Eles acreditam na sua própria visão de santidade. Não precisa mais disso, não precisa mais daquilo. Não. O que é uma bebida? O que é uma mentira? O que é uma prostituição? O que é trocar casamentos? O que é? E ele acha assim, eu estou fazendo o meu melhor. Eu vou à igreja, eu dou oferta, eu sou bonzinho. Mas parece que Deus não está preocupado com ser bonzinho. Deus está preocupado com quem tem intimidade com Ele. E quem tem intimidade com Ele segue os seus princípios. Quando Davi volta para buscar a arca, ele já volta de uma maneira totalmente diferente. Aí a arca já vai seguir os critérios que estavam declarados, como foi colocado lá em Levíticos. Quem vai carregar? São sacerdotes. Pegando na arca? Não, através da vara que era contida nela, dos dois lados. Aí eles carregam a arca. E tem mais, daquele momento, como Davi entende o que estava acontecendo, diz que cada 6 passos que eles davam, eles sacrificavam. Eles sacrificavam em honra a Deus, porque eles estavam carregando a presença de Deus. Olha que coisa linda! Eles estavam carregando a presença de Deus. A arca representava Deus, representava a presença de Deus. Se nós queremos mudar a nossa vida espiritualmente, nós temos que entender isso. Ser cristão não é só um título. Ser cristão não é fazer parte do clube. Ser cristão não é ter ganho uma posição na sociedade, não é um novo hall de amigos. Ser cristão é carregar a presença de Deus. E se eu carrego a presença de Deus, eu abro mão do pecado, eu abro mão de comportamentos que não agradam a Deus. Se eu carrego a presença de Deus, eu tenho que imaginar, Deus gostaria que eu fizesse assim, que eu andasse dessa maneira? Então é muito importante, se você quer uma mudança, faça como Davi, reconheça, porque quando ele reconheceu, ele voltou, ele colocou as coisas da maneira que Deus ensina que deve ser, carregou a arca da forma correta, a presença de Deus da forma correta, e a cada 6 passos ele honrava a Deus, sacrificando ao Senhor, e aí ele pôde trazer até a cidade dele a presença, a arca. Por isso ele cantava, eles se alegravam, eles ficaram muito maravilhados. Demorou muito mais do que demoraria em cima de um carro, é verdade, mas não era para ser rápido, era para ser perfeito, era para ser da maneira de Deus. Pensa nisso. Talvez você hoje esteja cristão, mas não seja cristão. Talvez hoje você não tenha entendido que quando a pessoa é cristão, ela não é por um tempo, nem em algum lugar, nem em algumas horas, mas ele tem uma vida na presença de Jesus Cristo. Ele segue os passos, ele anda no caminho, ele objetiva o que foi ensinado e ele recebe a vitória. Davi recebeu essa vitória. Ele trouxe para dentro da cidade dele a presença de Deus através da arca. Prepara o seu coração. Independência é morte. E o Senhor quer mudar a tua história a partir de hoje. Curta, compartilha e escreve no canal. Eu quero ouvir você. Fala com a gente. Declara. Não me esconda nada. Quero ouvir a sua voz.